Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso laboratório de modelagem. Depois de um pequeno recesso, estamos de volta com uma nova temporada, com uma disciplina onde nós vamos trabalhar interpretações. De fato, agora nós vamos desenvolver modelagens a partir das bases que nós construímos na temporada passada. Nós vamos estrear a nossa temporada com um modelo bem fácil de construir. O nosso primeiro modelo de saia, que é uma saia lápis. Primeiro nós vamos utilizar a nossa base de saia reta que nós construímos então na temporada passada. A base de saia lápis, a grande diferença dela, em relação à saia reta, é que ela vai ter uma pequena afunilação em direção à linha do joelho. Ou seja, nosso modelo é esse que eu desenhei aqui para vocês e nós temos algumas orientações descrevendo esse modelo, Primeiro, que a altura dele, nós vamos trabalhar com a altura da base, cintura no lugar e comprimento até a linha de joelho. O cos, nós vamos trabalhar com um cos de 3 centímetros, Vamos manter as pences tanto da frente quanto das costas. Eu gosto sempre de manter as pences porque elas proporcionam uma melhor vestibilidade no modelo. Mas a pence da frente, se alguém desejar, a gente pode eliminar ela pela lateral também, mas eu prefiro manter. Vamos ter o zíper para vestibilidade no centro-costas. E uma pequena fendazinha também nesse centro-costas para facilitar os movimentos de locomoção. Outra informação importante também são as folgas de vestibilidade. A gente precisa ter essas folgas para facilitar na vestibilidade deste modelo. Ou seja, como uma saia lápis, ela é uma saia mais justa ao corpo. Então essas folgas são folgas mínimas mesmo. Não é para dar grande mobilidade, não. Trabalhamos com 0,2 centímetros na cintura, na linha de cintura, 0,2 na base, Se a gente considerar o modelo completo tridimensional, vai dar 0,8 em toda a circunferência da cintura e 0,5 centímetro na linha de quadril. Se a gente considerar toda a circunferência do quadril, nós estaremos dando 2 centímetros em toda essa circunferência, Então, já deixei copiado aqui a nossa base de saia, que nós desenvolvemos lá no semestre passado, e vamos começar a fazer a interpretação da frente. Primeira coisa que nós vamos fazer é já desenhar aqui o que nós vamos utilizar para fazer o nosso cós. Cós tem 3 centímetros, então eu vou descer da linha de cintura aqui 3 centímetros, tanto no centro-frente quanto na minha lateral. Então eu pego aqui minha régua, marco os 3 centímetros. 3 centímetros. Deixar essa indicação aqui para facilitar. E já vou traçar essa linha onde eu vou utilizar para fazer o cós depois. É muito importante, relembrando, sempre centro-frente, centro-costas, em áreas que a gente vai espelhar depois, a gente fazer um pequeno esquadramento nessa linha, para poder tangenciar a minha nova curva de cintura. Então, coloco meu esquadro aqui, ângulo de 90 graus, esquadro um pouquinho. E já posso traçar a minha linha de cintura com a curva de alfaiate. Sempre tangenciando o lado mais curvo da régua em direção à linha que foi esquadrada, aqui do centro-frente. Já consigo trazer até aqui. Feito isso, já tenho a minha parte do cós separadinha e agora eu vou marcar aqui na linha de joelho qual será o afunilamento que eu vou fazer nessa base. Isso aqui
gente, não é interpretação, tá? Quando a gente está construindo uma modelagem, um modelista ele vai olhar para o modelo e vai fazer a sua interpretação. Tem pessoas que vão afunilar mais, tem pessoas que vão afunilar menos. O que é importante é que a gente sempre pense, né, na ergonomia da peça. Qual é os movimentos que essa peça vai proporcionar, né? A saia, se ela está na altura do joelho, o principal movimento é um movimento de locomoção. Então eu preciso ter um pouquinho de folga. Se eu afunilar demais, eu vou comprometer esse movimento. Então eu vou sugerir que a gente entre aqui 1,5 centímetro na base, tá, gente? No total, a hora que eu juntar frente e costas, é como se eu estivesse afunilando 3 centímetros em cada uma das laterais. Então, marco 1,5 aqui. Sabendo que eu entrei nessa base. E já está quase pronto o meu estudo, tá? Depois a gente vai tirar essas partes para fazer o molde, tá? O que está faltando agora? A folga de vestibilidade. Eu falei que eu vou trabalhar com 0,2 na minha linha de cintura e 0,5 na minha linha de quadril. Então vou vir aqui em cima, ó, na linha de cintura da base, é importante isso, e marcar os 2 milímetros. Vou vir na minha linha de quadril e sair aqui 0,5 centímetro. Então, ó, 0,2 para cá e 0,5 para cá. Já tem então a minha folga dada nessa base. O que falta fazer é só traçar então essa nova lateral para esse estudo da saia. Novamente vou pegar aqui a minha curva de alfaiate. Primeiro eu vou traçar aqui, da linha de joelho até a linha de quadril, tá? Então sempre o lado mais retinho agora para baixo e o lado mais curvo tangenciando próximo à linha de quadril. Vou sair aqui, ó, de onde eu entrei 1,5 até onde eu saí 0,5 centímetro no quadril. O legal dessa curva de alfaiate é que ela já tem essa anatomia do corpo feminino bem desenhada na própria régua. Então, ó, venho daqui da linha de cintura até a minha linha de quadril. Paro ali, vou inverter a posição da régua agora, colocando o lado mais curvo também em direção à linha de quadril e vim dos 2 milímetros que eu dei de folga na linha de cintura até 0,5 centímetro do quadril. Ó, já redesenhei, só vou unir aqui, ó, a minha linha de cintura, posso fazer a mão livre. Ou seja, essa linha da base na lateral, ela vai ser eliminada agora, tá? Então, ó, já vou apagar aqui e deixar esse pontilhado, porque eu vou desconsiderar esse desenho interno. O que vale agora já é essa linha de fora que eu fiz aqui a partir da aplicação das folgas. Feito isso, gente, eu já consegui estabelecer aqui para vocês o que nós chamamos de estudo da modelagem. Isso aqui não é a modelagem da saia lápis. Isso aqui é o estudo que eu estou fazendo para desenvolver. Então eu tenho aqui a marcação do que vai ser parte do cós da frente. E eu tenho a marcação do que vai ser o corpo da saia da frente, né? Já com as folgas de vestibilidade aplicadas e o afunilamento da saia lápis que eu utilizei para este modelo. Agora eu preciso tirar essas partes para poder transformar em molde, tá? Só que antes disso, eu já vou fazer aqui também as costas para que a gente use a parte do cós das costas também, para poder traçar o cós inteiro, tá? E não tem grande diferença, porque a mesma coisa que eu fiz na frente, eu vou fazer nas costas, tá? Marcar os 3 centímetros do cós, afunilar 1,5 na linha de joelho, sair 0,5 centímetro de folga na linha de quadril e 2 milímetros de folga na linha de cintura.
Prontinho, como eu disse para vocês, tudo que eu fiz na frente, eu fiz nas costas, tá? Desci os 3 centímetros do cós, entrei 1,5 para afunilar a linha de joelho, dei a folga de vestibilidade de meio centímetro no quadril e de 2 milímetros na linha de cintura. Ou seja, tenho então aqui pronto o estudo da minha modelagem, frente e costas. O que eu preciso fazer agora é transformar esse estudo em moldes. E nós vamos ver que a modelagem da saia lápis terá então 3 moldes que compõem essa modelagem. Terei o molde da frente, que eu vou desenvolver daqui a pouquinho, terei o molde das costas e terei o molde do cós. 3 moldes então está compondo a minha modelagem da saia lápis. O primeiro molde que nós vamos tirar deste estudo será o nosso cós. Então, se vocês observarem, né, essa aqui é o estudo da frente. Aqui, então, eu tenho frente, centro. Eu vou ter que eliminar essa pence que está aqui. E aqui eu tenho frente, lateral. No estudo das costas, aqui eu tenho costas, centro. Vou ter que eliminar essa pence. Vou marcar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E tenho aqui costas, lateral. Então eu vou precisar copiar num papelzinho separado essas partes do cós, para que eu possa desenvolver esse molde. E vocês vão observar que eu vou ter um cós anatômico, que não é um cós reto, né? Muitas pessoas costumam fazer nas suas interpretações de modelos de saia, principalmente quando a cintura está nessa linha de cintura do corpo mesmo, fazer um cós reto, tá? Que ele não dá muito problemas, né? E não pode ser um cós muito grosso, entre 2 a 3 centímetros. Eu, particularmente, nas minhas experiências, eu não gosto de fazer esse cós reto, porque ele sempre causa problemas na vestibilidade, tá? Ele fica aquela expressão que as nossas avós sempre costumam falar, fica bebendo água, ou seja, a linha de cima desse cós fica sempre sobrando um pouquinho e ele vai necessitar de ajustes. Eu acho que para uma boa vestibilidade, né, seja da saia, da bermuda, da calça, é sempre a gente fazer o cós anatômico. E eliminando as pences, ele já vai dar esse desenho mais curvado e vai ter uma vestibilidade muito melhor do que o cós reto. Para adiantar aqui o nosso processo, eu já deixei aqui copiadinho no meu papel, ó, o meu cós da frente e o meu cós das costas. Vocês vão copiar o de vocês aí e nós vamos fazer aqui. Como no nosso desenho vocês estão observando, e aqui faltou um detalhezinho, né? Que eu tenho uma costura no centro costas e uma costura na lateral. Eu tenho 2 opções. Eu posso ter essa mesma costura da lateral no cós também, ou eu posso manter apenas a costura do centro costas e fazer o cós inteiro, circulando toda a circunferência da saia, tá? Eu vou fazer ele inteiro, tá? Mas vocês teriam essa opção também de colocar as costuras nas laterais. É uma questão mais estética e de economia de tecido também, quando você coloca essa costura na lateral, tá? Então, vou começar com vocês pelo nosso cós das costas, pelo centro costas, tá? Então, vou trazer aqui bem próximo para vocês verem, ó. Aqui eu tenho a parte do centro costas e tem a parte da lateral das costas e a pence no meio. Então, eu vou ter que fechar essa pence, ó. Dobro a linha da pence de um lado e vou encostar ela aqui, ó, fechando a pence. Feito isso, ó, eu tenho já o cós com a pence eliminada. Poderia cortar também com a tesoura e tirar essa pence fora e juntar as 2 partes, mas não tem necessidade, tá? Volto lá para o quadro e vou pegar aqui com o meu cós fechado, então, e copiar. Ó, centro costas, tá aqui. Aqui, gente, eu posso fazer só um pontilhado, porque eu vou acertar, ajeitar essas linhas com a régua, tá?
Então aqui, meu centro costas. Vou deixar só no pontilhado e depois a gente ajeita ali então com a régua. Pego agora o meu cós da frente, tá? Já está a pence desenhada aqui. Vou fazer a mesma coisa, olha. Frente central, frente lateral. A pence aqui no meio. Vou dobrar um dos lados dessa pence e fechá-la, encostando até na outra linha, ó. Feito isso, estou com o meu cós da frente prontinho para ser copiado ali no meu estudo do cós que eu estou fazendo agora. Vou voltar aqui, eu comecei pelo centro costas. Então aqui está a minha lateral das costas. Então eu tenho que juntar aqui a minha lateral da frente. Então eu tenho que inverter, tá? Que a minha lateral está aqui, ó. Vou unir, ó, lateral frente com a lateral costas e copiar. Fazer meu pontilhado. Aqui vai ficar o centro frente. E já está aqui então. Centro costas, aqui a lateral e aqui o centro frente deste estudo do meu cós. Agora eu vou pegar então as minhas réguas para deixar esse cós bem bonitinho, tá? Então centro frente, vou colocar aqui bem retinho. Esquadrar um pouquinho aqui para ficar bem desenhado. Então tá aqui o meu desenho do esquadramento. Faço a mesma coisa com a parte das costas. Linha reta aqui no centro costas. Esquadramento. E uma coisa que é importante é manter a minha largura de cós, que é 3 centímetros. Então, para que ele fique perfeito com os 3 centímetros, vou medir aqui, ó, os 3 centímetros, para não ter problema de aumentar ou de diminuir. 3. Venho aqui na lateral, marco também os 3 centímetros. E aqui no centro costas também, os meus 3 centímetros. Vou pegar agora a minha curva de alfaiate e ir tentando achar a melhor curva aqui, ó. Saindo do centro frente e vindo até a linha de lateral. Vocês observem que vai diminuir um pouco esse desenho da curva, ó. E já faço a parte de cima também. Vou inverter a minha régua, saindo aqui no esquadramento. Fazer de cima primeiro. Aqui eu tenho que ficar achando a posição que vai encaixar melhor. Ó, achei a parte de cima. E venho, amplio um pouquinho para fazer a parte de baixo. Estou então com o meu estudo do cós já prontinho aqui, posso apagar esses pontilhados, tá? Tenho aqui então pronto o estudo do cós, do centro costas ao centro frente, tá? O que eu vou ter que fazer para eu ter esse cós inteiro, eu vou ter que espelhar ele por aqui, tá? Colocar uma dobra de papel aqui e copiar esse cós com o papel dobrado, que a hora que eu abrir, ele vai ampliar para o lado de cá e ter um cós inteiro. Já tiramos o cós, agora nós vamos tirar as partes de baixo da saia. Ou seja, então essa parte aqui de cima eu não preciso mais, vou até apagar ela aqui.
que o meu cós da frente já está aqui e o cós das costas já está aqui. Então, vou apagar também a minha parte do cós, que eu não vou utilizar mais. Eu tenho, então, as duas partes de baixo da saia, que eu vou precisar transformar em molde, esse estudo. Como que eu vou fazer isso? À frente, vocês vão observar, né, no nosso desenho técnico que está orientando o desenvolvimento dessa modelagem, ela é inteira, né, esquerda e direita, mantive as pences abaixo do cós, o cós que não tinha pences, por isso que eu eliminei aqui na hora da construção. E aqui o meu estudo eu tenho apenas um lado da frente. Então o que eu vou precisar fazer? Vou precisar copiar isso tudo aqui num papel dobrado, colocando o meu centro-frente na dobra do papel, copiar esse estudo da frente, colocar as linhas de costura na linha de cintura e na linha de lateral, que é 1 centímetro, porque isso aqui é um tecido plano, então eu preciso da margem de 1 centímetro para fazer essa costura, para unir aqui o cós, unir a lateral frente com a lateral costas, e preciso colocar também a margem de bainha. Nas minhas orientações que eu dei para o modelo, né, isso aqui é uma interpretação também, eu gosto de uma bainha pronta com 3 centímetros. Para eu ter essa bainha pronta de 3 centímetros, eu tenho que acrescentar aqui, no mínimo, 4 centímetros, que eu vou dobrar 1 centímetro e depois dobrar mais 3, que vai ficar a margem de bainha que eu quero para esse modelo. Então, à frente, você vai copiar isso aqui, colocar na dobra do papel. Quando você finalizar o molde, você vai ter a frente inteira, mais ou menos nesse formato. Estou só fazendo esse rabisquinho aqui, mas eu já vou fazer um desenhozinho de como vai ficar esses moldes. As costas, mantenho também a pence aqui da linha de cintura para baixo, copio ele todinho, né? As costas, eu tenho uma costura no centro costas, onde eu vou colocar o meu zíper para o fechamento dessa saia. Então eu não vou espelhar essas costas. Eu preciso ter apenas um molde. O que vai diferenciar é quantas vezes eu vou cortar esse molde. E isso faz parte das informações que eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então as costas vai ser só colocar a costura de 1 centímetro, né, na linha de cintura, na linha de lateral e na linha do centro costas, né, para colocar o zíper invisível e costurar o outro lado das costas e a margem de bainha, que aqui no caso serão 4 centímetros. Dobrar 1, dobrar 3 para dentro, para eu ficar com uma bainha pronta de 3 centímetros, tá? Então eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como que ficaria pronto os meus 3 moldes, tá? Então nós vamos ter 3 moldes para a modelagem da saia lápis, tá? O molde da frente, pronto, finalizado, vai ficar assim, ó. Vou fazer um esboço aqui, ó. Você copiou aquela lateral da frente, né? Aqui está o centro da frente, que vai estar na dobra do papel. A hora que abriu o papel, ele espelhou para o lado de cá. E está aqui mais ou menos, ó, com as duas pences. Lembrando que a pence, você precisa fechar ela, igual a gente fez lá no estudo da base de saia, para cortar aqui em cima com ela fechada e eu ter essa sobrinha de tecido que é necessária, né, para eu poder costurar com a pence fechada, tá? Vou colocar a minha margem de costura de 1 centímetro nas linhas de lateral e na linha de cintura. E aqui embaixo eu vou colocar 4 centímetros para a minha linha de bainha. Lembrando que você precisa dobrar 1 centímetro, depois dobrar 3 e cortar a lateral
com essa bainha dobrada para dentro, que a hora que você desdobrar ela de novo para baixo, como aqui está afunilando na linha do joelho, ela vai dar esse biquinho assim, ó. Que nada mais é que o espelhamento de quando ela estiver costurada para dentro, tá? Então o molde já tem que prever esse pequeno afunilamento que eu tenho na linha de joelho. Depois disso, eu preciso colocar as informações que são importantes ter no molde, tá? Primeira informação que a gente coloca, está lá nas propriedades dos moldes. Preciso descrever que modelagem é essa. Esse molde pertence à modelagem de quê? A modelagem da saia lápis. Essa saia lápis, ela foi desenvolvida numa base de qual tamanho? Tamanho 40. Esse molde é que parte da modelagem da saia lápis. Esse molde é um molde da frente. Esse molde da frente, que é inteiro, para eu construir essa saia, eu preciso cortar ele quantas vezes no tecido? Apenas uma vez. E preciso colocar também a posição do fio. Qual é a posição que esse molde vai ser colocado no tecido para ser cortado? O fio vai manter o fio reto. Então eu posso colocar ele aqui no meu centro do molde. Indico uma linha retinha, tá? Essa linha reta quer dizer que é o fio do meu molde, ou seja, esse molde vai ter que ser posicionado no tecido com essa linha de fio paralela às ourelas do tecido, ou paralelo também que a gente chama fio de urdume, que é o fio que faz o comprimento do tecido, tá? Dessa forma, eu acho que fica bem fácil de vocês entenderem. Se o meu tecido é um tecido que não tem pé, uma estampa que não importa se eu pôr o molde nessa posição ou inverter ele totalmente de cabeça para baixo, eu sempre coloco duas setinhas, uma setinha para cá e uma para cá. Quer dizer que eu posso colocar esse molde da saia tanto nessa posição quanto inverter ele totalmente, que não vai dar diferença. Mas às vezes eu estou trabalhando com tecido que se eu inverter a frente, colocar ela de cabeça para baixo e as costas, por exemplo, de cabeça para cima, vai influenciar na estampa, vai influenciar no brilho do tecido. Aí eu tenho que deixar apenas uma setinha, ou só para cima ou só para baixo, indicando a posição de todos os moldes no tecido, tá? No nosso caso aqui, vamos manter as duas, vamos considerar que o nosso tecido não tem essa limitação. Qualquer posição, assim ou assim, tanto faz, tá? Então posso deixar essa indicação. Tem pessoas que gostam de colocar outras informações, colocar a data que essa modelagem foi feita, colocar o nome do modelista que desenvolveu, a referência desse modelo, mas isso são informações complementares. As essenciais para a identificação são essas aqui, tá? Então, feito isso, eu já estou com o meu molde da frente prontinho. Agora nós vamos fazer o molde das costas. Para as costas, eu vou fazer a mesma coisa. A única diferente que, como as costas têm essa costura na lateral, eu não preciso espelhar ela inteira como eu fiz com a frente, tá? Então, vou copiar aqui o meu molde das costas, né, que vocês estão tirando aí do estudo. Estou fazendo a mão livre aqui, gente, só como forma de ser um esboço mesmo, para vocês entenderem, tá? Tem a minha pence aqui nas costas, que é uma pence um pouco maior do que a da frente, né? Lembrando que vocês precisam fechar essa pence antes, sempre dobrando a pence, fechando da lateral para o centro, e cortar aqui em cima para dar aquele volume que é necessário, tá? Ficou com dúvida? Volta lá na base de saia que eu ensino com bastante detalhe como que isso é feito. A partir disso, vou colocar as costuras. Esse aqui eu tenho que ter 1 centímetro de costura no centro costas, onde eu vou colocar o meu zíper, na linha de cintura para unir com o cós, e na lateral para unir com a frente. Mesma coisa na bainha, aqui vai ser uma margem maior
de 4 centímetros. Vou dobrar 1, depois dobrar 3, dobrando aqui nessa linha, que é da saia pronta. Cortar essa lateral com ela dobrada, que ela vai me dar essa projeção espelhada aqui por conta do afunilamento, tá? Prontinho também o meu molde das costas, preciso colocar as informações. Vou reforçar aqui mais uma vez, só para vocês gravarem. Nome da modelagem, modelagem da saia lápis. Tamanho dessa modelagem, fiz sobre a base de tamanho 40. Parte dessa modelagem, esse molde é o molde das costas. Quantas vezes eu vou cortar esse molde no tecido? Tem costura aqui, né? Eu preciso de 2 partes. Aqui eu já vou trazer uma nova curiosidade para vocês de quando a gente deve colocar a informação no molde de cortar 2 vezes ou a informação de cortar um par. Tanto 2 vezes quanto um par, eu vou ter 2 moldes cortados dessa parte aqui. Então as costas eu vou ter que cortar dois moldes dele no tecido, tá? Eu entendo na linguagem da modelagem, quando eu coloco cortar 2 vezes, que eu posso pegar esse molde, colocar ele assim no tecido, cortar uma vez, colocar ele de novo e cortar 2 vezes. Vai ficar certo na hora de costurar? Imagina mais um molde desse aqui assim, cortado. Aí eu tenho que jogar esse lado espelhado para cá. O direito, ó, vai para o avesso. Eu vou ficar com uma parte do lado direito e uma parte do lado do avesso. Então, para diferenciar isso, porque muitas vezes nem sou eu que vou cortar esse molde, eu coloco a informação de um par. Cortar um par. Se fosse um molde de uma parte de uma modelagem, que não faz diferença ele estar assim ou ele estar assim, né? Essa posição. As mãos, olha, faz diferença, tá vendo? As mãos sempre teria que cortar um par. Por quê? Porque o molde da mão, ele é assimétrico. Esse lado é diferente desse, tá? Se eu estivesse fazendo um molde de um bolso, por exemplo, que esse lado X é igual a esse lado X. Então, tanto faz eu colocar ele assim ou assim, vai ser o mesmo molde cortado no tecido. Se fosse um molde com esse formato, que os lados são simétricos, eu colocaria a opção de cortar 2 vezes, tá? Então, que fique bem claro para vocês. É um molde assimétrico, que o lado direito vai inverter a posição, espelhar a posição para o lado esquerdo, sempre coloco um par, tá? Então, das costas aqui da saia, vai ser um par. E faltou só o fio. A mesma coisa, o fio aqui está no centro, aqui eu não tenho centro, eu posso manter ele nessa minha linha do centro-costas. Ou eu faço uma paralela a essa linha aqui do centro-costas, setinha também para baixo e para cima, considerando que no meu tecido eu posso inverter essa posição, tá? E aqui está o fio. E falta por último só mostrar para vocês como que fica o cós. O cós, eu vou fazer esse cós inteiro, com a costura só no centro-costas. Então vocês vão pegar aquele estudozinho do cós que nós fizemos aqui, vou colocar o centro-frente do cós, que é o que estava aqui, na dobra do papel. Então eu vou ter um cós mais ou menos assim. Sendo que aqui é o centro-costas e aqui também o centro-costas, que vai fechar e unir, e o centro-frente estaria aqui, nessa posição, onde é a minha dobra do papel, onde eu vou fazer o espelhamento. Esse cós, tanto um lado quanto o outro, né, é simétrico, então nós vamos observar que a gente pode cortar ele 2 vezes, porque ele tem que ser duplo, tá? Eu tenho que ter uma parte para o lado direito da peça e uma parte interna para o lado de dentro. Se fosse um cós reto, eu poderia fazer isso com o tecido dobrado. Mas como ele é anatômico, não tem jeito, eu tenho que ter essa costura, tá? Então eu vou colocar 1 centímetro de costura
em toda a volta deste cós. E venho com as informações aqui, tá? Vou colocar aqui de fora para ficar bem grande. Nome do modelo, saia lápis. Tamanho desta modelagem, que foi desenvolvido, tamanho 40, que é a base que eu utilizei, né? Que parte do molde que é cós. Quantas vezes eu vou cortar? Esse aqui vou cortar 2 vezes, é diferente das costas. Os lados são iguaizinhos, né? Então o cós pode ser cortado 2 vezes, não importa que lado que eu vou colocar no tecido, não precisa ser um par. E a posição do fio também. Como ele é um cós anatômico, eu gosto de colocar o fio na mesma posição que está a saia. Então, sempre aqui no centro da peça também, na linha de centro-frente, né, está o meu fio. Mantendo as 2 setinhas, quer dizer que não importa se eu inverter, tá? Gente, feito isso, né, nós tivemos então aquele estudo inicial, onde eu defini todos os passos de construção, de interpretação da modelagem dessa saia lápis que eu trouxe para vocês hoje. E a finalização da modelagem é só quando eu tenho os 3 moldes finalizados, né, com margem de costura e com todas essas informações. Isso aqui, esses 3 moldes, é que consiste então na modelagem da saia lápis. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, escrevam aí, a gente tem um fórum Tira Dúvidas lá no mural. Fiquem à vontade e até a semana que vem.